Então, galerinha minha, vamos lá. Europa Medieval, parte 2. Bem, nessa aula agora nós vamos falar sobre as questões políticas, né? E também o pacto de vassalagem. Como que seria a relação entre suceranos e vassalos, como é que foi a formação do Império Carolíngio, Merovingio e como é que foi a fragmentação disso na formação dos feudos. Vamos lá? Então, quem escolhe o rei? Como é que era isso? Bem, um dos mais importantes desses prefeitos foi Carlos Martel, que impediu a conquista da Gália pelos árabes vindos da Espanha no século VIII, na Batalha dos Poitiers. Após a morte de Carlos Martel, seu filho Pepino o Breve, assim chamado pela baixa estatura, assumiu a função do pai. Então, galerinha minha, vocês já ouviram falar nos gauleses? Quem daqui já viu aquele desenhozinho que tem game também, a galera que gosta de game, Asterix e Obelix? Quem já viu? Ninguém já viu? Então, existe um anime muito legal, uma história medieval, na verdade, baseada na história medieval dos gauleses. Segundo as tradições, os gauleses tinham forças sobrenaturais, eles tinham poções que eram feitas a partir da coleta de frutinhas vermelhinhas, de cereja da mata da Floresta Negra, lá da Europa. Bem, diz a lenda que eles bebiam essas poções e ficavam muito fortes, e aí surgiram essas duas figuras lendárias, Asterix e Obelix. Bem, a verdade é que os gauleses, eles resistiram demais à conquista dos romanos e agora, mais uma vez, resistiam a ataques de fora, né? Faziam parte agora desse momento dos reinos francos e resistia mais uma vez, então fortalecia ainda mais a lenda dos gauleses e das suas forças sobrenaturais. Então, isso é só um parênteses, só uma curiosidade aí que a história nos traz. Bem, início da dinastia carolíngia. Então, nós temos, temendo ser chamado de usurpador, em sua pretensão de ser rei, Pepino buscou e obteve o apoio do Papa Zacarias, não é dos Trapalhões, não, né? Zacarias era o nome do Papa da época. Só então Pepino afastou Childerico III, o último rei merovingio, iniciando assim uma nova dinastia. Mais tarde ficou conhecida como dinastia carolíngia, por causa de seu representante mais famoso, o rei Carlos Magno, filho de Pepino. Bem, gente, vamos só entender o que está acontecendo aqui nesse momento da história. Dinastia. Mas, tio Lili, o que é isso, dinastia? Dinastia é quando um reino ele governa até quando o rei fica mais velho e ele passa então o reino para o filho primogênito, o filho mais velho. Então não há nomeação de um rei, não há uma escolha de um rei através de voto, não. A escolha, pode até haver uma escolha, mas a escolha é entre as famílias mais nobres, no caso aqui de guerreiros, né, herdeiros lá do antigo Império Romano, ou de uma junção aí das invasões dos povos bárbaros, certo? Então vamos nós. Aqui nós temos a aliança entre reis e papas. Nós, de história, chamamos isso de política de aliança. Então havia interesses entre reis e papas. Pois bem, gente, os papas, eles eram nobres também, né? Eles possuíam terras. Nesse momento, estão se fortalecendo mais, fazendo essas alianças, né? Fortalecendo no sentido de ter influência, de riquezas. Bem, a primeira aliança ocorreu entre o rei carolíngio Pepino, o Breve, em troca de favores, entregaria as terras da Península Itálica ao Papa Estevão II. Em troca, o Papa reconheceria Pepino como rei e seus descendentes como legítimos herdeiros do trono franco. Então, agora nós temos a legitimação
por parte da figura divina do Papa para o rei carolíngio, né? O rei Franco, o Pepino. Bem, aqui nós temos uma figura muito interessante. Observe aí a coroação, observem as roupas usadas da época, cores, as únicas roupas coloridas, né? Então, tecidos coloridos eram privilégios de poucos, mais alta nobreza. Se vocês assistirem a uma cena de algum filme medieval, todos estão vestindo roupas cinzas, às vezes pretas, um verde escuro meio musgo, né? Poucas cores assim, amarelo, azul, vermelho. Quem possuía roupas assim eram pessoas da alta sociedade, né? Da política. Então, só reis, papas, né? A alta nobreza. Vamos lá, vou ampliar a imagem para vocês verem melhor. Então, nós temos aqui a coroação do Papa. O gesto simbolizava que o poder vinha de Deus, reafirmando a autoridade da igreja sobre os homens e os reis. Então, acima de todos eles, estava o que nós chamamos de clero, que é a mesma coisa que igreja. Bem, aqui toda a extensão do Império Carolíngio. Observem que agora o Reino Carolíngio fez uma parceria, uma aliança com a Igreja Romana, católica, né? Qual seria essa extensão? Pegava então aí a boa parte da Europa, atual França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, além de parte da Itália e da Espanha. Bem, então, gente, galerinha minha, depois do fim do Império Romano do Ocidente, o maior império em extensão geográfica foi o Império Carolíngio. Vocês estão ouvindo aí a música medieval? Vamos ouvir mais alto um pouquinho? Bem, galerinha minha, então nós temos agora aqui o pacto pacto servil, a sucerania e a vassalagem. O sucerano era quem doava feudos em troca de apoio militar contra invasores. E o vassalo era quem recebia esses feudos. Assim acontecia o estabelecimento de alianças entre senhores feudais e que estava em jogo era a proteção, o apoio militar, a doação de terras. Então, vamos entender? Então, nesse esquema todo, havia o sucerano e o vassalo. Esse vassalo poderia ser sucerano desse outro vassalo, e esse vassalo, sucerano de um outro vassalo, até chegar ao camponês comum, ao cara que não possuía terras. Tá? Esse seria vassalo de outros suceranos. Então, nós estamos vendo aqui uma sociedade hierarquizada, ou seja, dividida em classes, em hierarquias. E essa relação era entre suceranos e vassalos. Todo mundo entendeu? Então, tipo uma escadinha, né? Numa escola tem o diretor, aí tem o vice-diretor, tem o coordenador, blá, 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 professor e vocês, alunos, lá na base da pirâmide. Então, nós chamamos essa escadinha de hierarquia. E essa relação aí de sucerania e vassalagem. Bem, nós temos aqui, nessa relação, o vínculo entre sucerano e vassalo era estabelecido nas cerimônias de homenagem e investidura, que possuem caráter religioso, devido à realização de juramentos de fidelidade entre ambos os senhores perante a Bíblia, ou outra relíquia considerada sagrada pela Igreja Católica da época. A iluminura anterior representa seu acontecimento. Aquele slide anterior. Vamos lá.
a homenagem e investidura, nós temos aí, ó, a figura da igreja, nós temos a passagem, a coroação, né? Geralmente a figura de um rei. Era uma sociedade patriarcal. Vamos para uma atividade rápida? A miniatura anterior é francesa e data do século XIII. Ela mostra a cerimônia de juramento de lealdade do vassalo de sucerano. Pergunta número 1. Como identificar o sucerano e o vassalo? O que o vassalo recebia nessa cerimônia? Então, será que fica fácil? Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem e no final do vídeo ou no próximo vídeo a gente responde. Vamos responder logo? Então, um minutinho, pause o vídeo então aí. Vamos lá. Despausaram? Então, agora vamos responder juntinhos? Bem, como definir então aí o sucerano e o vassalo? Havia toda uma postura, né? Quem ficava mais ao alto era quem? Era o sucerano. Quem ficava mais abaixo era o seu vassalo. E o que o vassalo recebia nessa cerimônia? Terras, poder, status. Então, tudo isso estava em jogo. Vamos avançar. Resumindo, os laços de sucerania e vassalagem tinham as seguintes características. 1. Vitalício. Os compromissos cessavam com a morte de uma das partes. 2. Alguém se tornava moço, vassalos de um ancião sênior, como pai e filho. 3. Relação de respeito e fidelidade. 4. Um sustentava e o outro servia. Um liderava e o outro lutava. Enquanto os reis carolíngios perdiam poder, os nobres se fortaleciam ao receber benefícios reais em troca de auxílio militar. Assim, aos poucos, o território foi se fragmentando em diversos feudos. Os reis, ao doarem feudos, cediam aos senhores os seus direitos sobre a população ali existente. Então, observe o seguinte: o reino carolíngio, pouco a pouco, foi se fragmentando e foi dando espaço a uma nova sociedade, de uma nova relação de poder, que nós chamamos de sociedade feudal, e essa relação de poder, feudalismo. Observaram a diferença entre medieval e feudal? Medieval vem de medievo, meio, que fica entre meio, de um meio de períodos entre o período antigo e o período moderno. Esse período é o período de tempo que vai do século V até o século XV, quase 1000 anos. Bem, e feudal é toda essa relação que nós estamos falando aqui, relação de terra, pacto de vassalagem, de sucerania, o poder da igreja, tudo isso. E aí, como nós falamos, né, a divisão do império foi dando espaço aí à formação de feudos. Então, o império foi se fragmentando e formando, então, aí o que nós chamamos de feudalismo. E aí nós temos aqui, galerinha minha, o Tratado de Verdun, que foi um acordo dividindo esse império. Foi a última tentativa da formação aí de uma unidade. Só que vocês viram que já se despedaçou, né? Entre o rei de Carlos e o reino de Lotário, e o reino Luís Germânico, mas aí já era tarde demais. Então, acabamos por aqui falando sobre esse assunto e nas próximas aulas vamos nos aprofundar em outros assuntos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Tiramos as nossas dúvidas durante as aulas da semana. Então, ó, um beijinho nas crianças. Até